Porque só a redução do apetite, você sentir saciado, não vai resolver o seu problema. Resolve no momento que você está usando a medicação, mas você precisa ter uma relação com a comida e entender isso. Porque, por exemplo, né, você usa uma medicação dessa, você está comendo menos, você está emagrecendo, mas como que está a tua performance dia a dia? Mental, como que você está se sentindo cansado, indisposto, você está conseguindo treinar bem, como é que está a tua recuperação muscular. Essa perda de peso, ela está sendo de qualidade, você não está perdendo massa magra, porque a intenção é o quê? Que você reduza, sim, gordura. Então, a intenção do nutricionista, nesse momento que você está usando a medicação, é pelo menos tentar organizar as quantidades que você tem que ingerir no dia, de acordo na mais qualidade possível para você emagrecer, mantendo a tua massa magra. Melhorando a questão do intestino e tudo mais. Porque daí você já não está conseguindo comer o suficiente. A proteína, ela já te dá mais saciedade. Então, o que acontece? Você come menos proteína do que você já comeria antes. Principalmente mulheres que já não consomem o quanto que deveriam de proteínas, né? Então, com a alimentação, a gente precisa organizar tudo isso daí. Senão, assim, tudo bem, você vai emagrecer? Vai. Com qualidade? Aí a gente não sabe como é que vai ser essa qualidade do seu emagrecimento. E aí, depois disso, né? O que fazer? Você chegou, atingiu o teu objetivo, e aí o quanto comer? Você aprendeu o quanto você precisa ou como fazer? Por quanto tempo depois de uma medicação dessa, assim, continua atuando ou que a pessoa consegue manter esse peso? Sem nutricionista, por exemplo. Se ela não está fazendo um acompanhamento, como que você percebe isso em consultório? Sem nutricionista? Não consegue, né? Fala sem de exercício, novo, pior ainda. Não tem como. A gente não mantém uma cadeira em pé. Eu falo para os pacientes no consultório assim, que o tratamento da obesidade, ele é como uma cadeira, certo? Cada perna ali tem o seu papel para manter essa cadeira em pé. A cadeira não fica em pé com uma perna, né, gente? Nem com duas, nem com três. Ela vai precisar de tudo. É claro que cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade. Tem pessoas que vão ter mais dificuldade em ajustar a alimentação, tem outras que vão ter mais dificuldade em intensificar exercício. Enfim, tem pessoas que toleram menos o medicamento. Cada um vai ter as suas dificuldades. Isso a gente entende completamente. Mas não se sustenta nada num tratamento de obesidade como uma coisa só, né? Então, é necessário tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a primeira dúvida que chega, que eu mais escuto no consultório é: quanto tempo eu vou usar um remédio, né? Infelizmente, porque não é uma medicação barata, né? Não é uma medicação assim. Isso é o mais... Então, assim, por um lado, mudou a história, né, do tratamento da obesidade, assim, essas medicações realmente revolucionárias. Vão chegar novas, depois eu falo sobre isso. Mas, de fato, hoje, o maior limitante é o custo, né? Infelizmente, é muito pouco acessível, é inacessível para a maior parte das pessoas, o que é muito triste, visto que muitas pessoas têm indicação, né? Metade das pessoas aí tá acima do peso. Então, a primeira dúvida é assim, há quanto tempo eu vou usar esse remédio, né? A gente não tem essa resposta, visto que o excesso de peso é um problema crônico. Ele não é um problema que vai ser resolvido, né? Eu não vou perder peso e para sempre ficarei assim e pronto, né? Inclusive, o nosso organismo, ele tem mecanismos de adaptação contra a perda de peso. Justamente, né? Exato. Então, assim, a gente perder peso, a gente luta contra mecanismos próprios do nosso organismo, né? Então, aí justamente entender que a medicação, a gente não sabe quanto tempo uma pessoa vai precisar de medicamento, mas nem todas as pessoas vão precisar usar a medicação por toda a vida. Tá, e a hora que a gente para o medicamento, daqui que a gente faz, né? Então, esse é o momento, né? Se ele chega... eu vou avaliar isso sempre em cada... Então, eu sempre falo assim, ó, vai continuar usando o remédio até a próxima consulta. Próxima consulta, a gente sente e reavalia de novo, porque não tem como eu saber. Tu vai usar 6 meses, vai dar tudo certo. Não vai ser assim. Mas chegou naquele momento que eu avalio que, olha, eu acho que dá para a gente tentar ficar sem a medicação. Vou reduzindo ali e tudo mais, vou sentindo cada paciente, sua história. E aí, chega nessa hora que a gente já sabe, a gente já sabe tudo sobre a história de cada um. Então, a gente consegue sentir melhor esse feeling, né, de quando é a hora de cada pessoa. Então, chegar naquela hora ali, a gente vai pensar em tirar o remédio. O que a gente precisa nessa hora? Saber se as outras perninhas da cadeira dão conta de segurar mesmo, né? Então, nem todas as pessoas precisarão usar o remédio por toda a vida. Mas todas as pessoas precisarão continuar cuidando da alimentação pela vida inteira. Isso não é algo temporário. Todos os dias da sua vida. Por quanto tempo eu vou precisar de uma nutricionista? Para sempre. Por quanto tempo eu vou precisar fazer exercício? Para sempre. Assim, não digo que precisar da nutricionista para sempre, né? Mas assim, você precisa manter
Exato. Essa qualidade de alimentação. E assim, ó, o que é importante e entra na questão medicação e entra na questão quando você não usa a medicação e você procura um profissional para emagrecer. Você, igual a Thalissa falou ali, nosso corpo tem mecanismos de defesa. Então, o que acontece? Quando você entra num processo de emagrecimento, você reduz a sua alimentação por um déficit calórico, você come menos do que você precisa, que seja para emagrecer, ou você usa uma medicação que você acaba consumindo menos também do que você precisa, o seu corpo entende que isso é uma agressão para ele. Ele não quer isso. O nosso corpo ele quer repouso, ele quer energia, ele quer segurar, ele quer sustentar aquilo que ele tem, até porque isso vem desde sempre. Então, ele entra no mecanismo de defesa. Então, isso tem que ter um fim também, tanto de medicação ou de alimentação, e você tem que fazer uma manutenção disso. Então, a partir do momento que você está seguindo um planejamento alimentar lá, começou a diminuir peso, você continua diminuindo. Vai chegar no momento que vai ter um platô, que você vai estacionar, estagnar. Acredito que com a medicação, da mesma forma, ou muda a dose, ou muda dias de uso, você vai ter que dar uma ajustada nisso, igual ao treino. Tem que periodizar isso, você tem que ajustar e tem que fazer esse acompanhamento. E na nutrição não é diferente, então você tem que fazer esse acompanhamento, altera o plano, tudo mais, avalia como é que está a questão desse emagrecimento e você vai reduzindo. Só que chega num momento que não tem como você diminuir mais a comida, entende? Tá, chega uma hora que o corpo estaciona e não é o ponto de você reduzir mais ou restringir, que é o que as pessoas fazem. Então usa uma medicação, comendo menos e aí não emagrece mais, vai lá, tira mais comida. E, na verdade, assim, tá faltando, às vezes, nutrientes, substratos para o seu corpo responder a isso. Às vezes, você só fazendo uma dieta reversa, que a gente fala, às vezes, aumentando calorias, recuperando esse metabolismo, o corpo volta a responder. Então, a pessoa também tem que entender que emagreceu com medicação ou com alimentação e tudo mais, você tem que aprender a manter esse teu resultado, né? Então, não é só atingir para algo pontual e não, para sempre. Então, você chegou num ponto que você fala, nossa, meu corpo tá legal. Aí você quer ganhar massa? Ou você quer ficar definido? Então, assim, 100% ok, não. Mas chegou, tá se sentindo bem e tudo mais. Tá, e agora, Bruna, Thalissa, o que eu faço? Como é que eu vou manter esse resultado desse emagrecimento ou que eu busquei? Você tem que ter um plano de manutenção. Na grande maioria, eu vejo na clínica geral, de nutricionistas mesmo, não fazer essa manutenção e não orientar. A pessoa chega num déficit, um déficit muito agressivo, às vezes coloca lá um plano alimentar com menos do que o metabolismo dessa pessoa precisa, super restrito, já começa assim, cortando um caminho que eu acho que não tem necessidade, antes de fazer todo o trabalho de organizar e alimentação, enfim, e não orienta que a pessoa tem que chegar onde ela quer, mas ela precisa aprender a comer para manter. Ela não vai viver comendo pouquinho ou restringindo. Não. A gente tem um cálculo que fazemos em relação a quanto o teu corpo precisa, de acordo com a tua atividade diária, com os seus exercícios e calorias que você precisa para você manter isso a longo prazo. O que vai acontecer? Por isso que eu digo que você não precisa de nutri para sempre. Você vai mudar isso. Você vai... sei lá, você mudou a rotina de trabalho, mudou o horário de treino, então você vai ter que alterar essa tua alimentação depois. Aí você busca um nutricionista de novo, ajusta. Exato. Eu tenho pacientes que eu atendo mensal e depois vai dando cada 45 dias e vai alterando, mas assim, essa busca e essa ajuda, sim, pode ser que seja pela vida toda, mas a pessoa tem que entender que é um processo, né? A mesma coisa com a medicação. Exato, que é um processo. Acho que quando eu quero dizer dali também é que, exatamente isso, assim, de que não vai ser um acompanhamento por um tempo, com a nutricionista e aí depois resolveu. Não, o que eu quero dizer é que esse aprendizado que você esteve ali naquele momento de acompanhamento mais próximo com a Nutri, ele vai precisar ser carregado, ou seja, aquele conhecimento vai ter que estar em mim para eu conseguir manter no meu plano ao longo da vida. Mas é muito possível que em alguns momentos da vida eu vou ter que recorrer justamente por isso, porque a gente passa por momentos diferentes da vida, certo? Uma pessoa a mulher pode passar por uma gravidez, né? A gente tem um processo de envelhecimento, eu posso passar por um período de doença, pode ter acontecido até um período ali de, muitas mudanças, mudança de cidade, uma pessoa que passou por um divórcio, enfim, N coisas que acontecem na vida de uma pessoa que podem refletir no peso. Então, que muitas vezes eu vou ter que recorrer a esse acompanhamento. Mas mais do que isso, principalmente no paciente ali que tem um excesso de peso maior, que tem uma obesidade, é uma doença que não tem uma resolução.
É uma doença pela qual ele vai ter que acompanhar a vida toda. Significa que terei excesso de peso a vida toda? Não. Mas eu vou ter que sempre acompanhar. Então, eventualmente ali, talvez uma vez a cada 6 meses, no ano, enfim, eu preciso parar para recapitular. Falar, opa, será que meus hábitos estão legais? Será que não estou me perdendo um pouco aqui no meio do caminho? Né? Será que eu preciso ajustar alguma coisa? Pelas minhas necessidades, né? Às vezes, exatamente o que você falou. A pessoa passa a fazer atividade física, tá num exercício super intenso, ali ganhando muita massa muscular, mas acha que não pode comer nada, né? E aí começa a ter dificuldade de ganhar massa muscular, mas tem até medo de comer mais, né? Então, as necessidades mudam ao longo do caminho. Isso é normal, né? Então, entender que esse comportamento alimentar, com aquilo que aprendemos, esse conhecimento que a gente adquiriu em relação ao nosso comportamento com o alimento e sobre o alimento em si, isso tem que perpetuar na gente pela vida, porque a gente pode mudar o nosso comportamento alimentar o tempo todo e com isso reganhar o peso a qualquer momento, né? Infelizmente não é algo que você fez e o resultado é definitivo. E isso não se fala, né? Ninguém vende. Vou te ajudar a emagrecer, a manter seus 10 quilos a menos por 2 anos. As propagandas são só, venha, vamos emagrecer 10 quilos em um mês ali, sim, né? Sim, em uma semana. Exato, que não é tentador você falar sobre a manutenção do peso, sobre a dificuldade que